Muitos condomínios não têm mais porteiro, porque existe hoje uma portaria remota, uma portaria virtual. Mas o síndico não pode deixar de existir, porque a lei determina, a lei obriga que deva haver um síndico. Olá, sejam bem-vindos ao Papo da Pós da FSA, que é um espaço para a gente falar sobre carreira, desenvolvimento profissional, pessoal. E hoje é um tema sobre uma carreira que vem crescendo muito no mercado, que é sobre a profissão de síndico profissional. E quem melhor, assim, para falar sobre o assunto que o nosso convidado, que é o professor Dr. Wander Andrade, que é o nosso pró-reitor de Administração e Planejamento aqui da FSA e coordenador do nosso MBA em Direito e Gestão Condominial, né, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos hoje falar sobre coisas importantes. Exatamente, né? E assim, vale mencionar que no dia 30 de novembro, né, um dia depois dessa postagem aqui desse vídeo, vai ser o dia do síndico, né, professor? E então eu já vou trazer aqui uma primeira pergunta, né, que eu vejo que o papel do síndico mudou muito, vem crescendo muito, e eu gostaria de saber como que você enxerga esse surgimento do síndico profissional como uma carreira promissora, né, que está cada vez mais valorizada. Veja só, hoje nós olhamos para a sociedade e a gente percebe que existe uma grande demanda por resultados rápidos, por imediatidade. Muitas pessoas querem uma colocação profissional muito rápida, uma formação também acelerada, tudo para poder ter uma resposta financeira, uma resposta no campo das profissões, uma resposta para solucionar expectativas até mesmo de colocação no mercado. E existe essa possibilidade, por exemplo, na área da sindicatura profissional. Hoje você tem no Brasil aproximadamente 20% dos condomínios brasileiros já sendo geridos, já sendo administrados por síndicos dito profissionais. Eu refiro ditos profissionais porque não existe uma profissão regulamentada. Mas o Código Civil brasileiro, ele define, lá no artigo 1348, as funções e as competências do síndico. Ou seja, existe uma lei que designa, que define, que descreve as competências e as responsabilidades do síndico. Portanto, hoje, esse mercado está em profusão, ele está em ebulição. Só para terem uma ideia, a cidade de São Paulo, em 2025, terá entregue quase 1.000 novos edifícios. E essa realidade, ela perpassa o Brasil inteiro. Sim. Basta ver, em qualquer região, em qualquer macro-região, você vai observar prédios subindo, novos edifícios, entregas de apartamentos em grande volume. Tudo isso precisa de um gestor, precisa de um administrador. Portanto, aqueles que têm vocação para a gestão de patrimônio, para a gestão financeira, para a gestão de equipamentos, para a compliance em relação a cumprimento de normas, para a gestão também de pessoas, pode ter certeza que o ambiente condominial é um dos melhores espaços porque há necessidade de mão de obra. Só tem um problema: essa mão de obra tem que ser capacitada. Sim. E essa mão de obra tem que estar preparada, porque esse mercado não tolera e não admite nem aventureiros, nem paraquedistas, nem pessoas que não estão preparadas para esse grande mistério, para essa grande responsabilidade. Realmente, professor, cada vez mais é só você olhar nas ruas, vários prédios, por exemplo, na rua que eu moro já tem um prédio sendo levantado, então isso cada vez mais esse profissional está sendo, né, necessitado, né, e cada vez mais exige desses profissionais essa qualificação, né, questão de remuneração, até quantos condomínios, né, um síndico pode gerir. Essa pergunta é excelente. Veja só, em termos de remuneração, ela é muito variável. Eu tenho condomínios pequenos, onde um síndico pode estar recebendo um salário mínimo. Eu tenho condomínios maiores, onde um síndico vai cobrar 3, 4, 5 mil reais. Eu tenho condomínios onde é normal você cobrar 6, 7, 8 mil reais. A depender da dimensão do condomínio, da complexidade. Existem condomínios que são verdadeiros clubes, inclusive são chamados de condomínios clubes. Existem condotéis, condomínios com hotelaria.
Existem condomínios empresariais, condomínios multimodais, multifuncionais, condomínios industriais, condomínios de lotes, multipropriedade. Veja que universo estamos falando. Em alguns casos, esses síndicos podem ganhar 15 mil reais, 20 mil reais, fazendo a gestão de um único condomínio. Acontece que a sua pergunta é muito inteligente. Você também pergunta, você indaga se é possível um síndico fazer a gestão de mais de um condomínio. E esse fenômeno vem acontecendo, porque os síndicos estão se organizando e se estruturando sob o formato de uma pessoa jurídica, sob o formato de uma empresa. E neste momento, ele, síndico principal, ele tem muitas vezes os síndicos operacionais, ou como eu prefiro chamar, os síndicos prepostos. Vamos deixar bem claro, sob a ótica da responsabilidade civil e criminal, é apenas aquele síndico, pessoa física principal, que vai responder por tudo. Mas na operacionalidade e na gestão, nada impede que ele possa ter prepostos, nada impede que ele possa ter colaboradores, e alguns síndicos chegam a ter 2, 3, 4, 5, até 20 desses prepostos, tudo dependendo do tamanho da empresa de sindicatura profissional. Você já está acompanhando o raciocínio e está chegando à conclusão que alguns síndicos, no seu portfólio, eles têm 2, 3, 4, 5, 11, 15, 20, 30. Eu conheço um síndico que tem 200 condomínios. Não é a prática em termos de maioria, não é uma posição majoritária, ao contrário, é uma excepcionalidade. Mas a hipótese de crescimento ela é muito real. Síndicos com 10, 20, 30 condomínios é muito frequente, é muito comum. Então perceba você que o céu é o infinito para uma pessoa que tem vocação, para uma pessoa que tem comprometimento, tem preparo, tem capacidade, tem técnica para poder fazer gestão de condomínios. Esses profissionais vão de vento em popa e, mais do que isso, acabam sendo indicados e novamente indicados para novos condomínios. Essa é uma crescente que realmente não tem fim. Nossa, imagina, eu penso assim na responsabilidade também, né? Tem a oportunidade, né, que vai surgindo dessa profissão, mas também a responsabilidade. E acredito que até essa segunda questão vai muito nesse sentido, né? Gerir um condomínio hoje é quase como administrar uma pequena empresa. É uma empresa, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelos síndicos na prática, especialmente em questões jurídicas e de gestão? É tão verdadeira a sua afirmação de que ele faz uma gestão empresarial e ele deve pensar como um gestor empresarial, que eu dou alguns exemplos. Nós temos um edifício em São Paulo, que é um ícone da arquitetura brasileira, foi entregue pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer, que é o Copan, que fica lá na Praça da República. O Copan, ele tem 140 funcionários registrados em carteira, CLT. Quantas empresas não têm 140 pessoas registradas? O Copan tem tudo isso. Tantos outros edifícios têm também funcionários, colaboradores, empresas, prestadores de serviço, uma infinitude de situações, uma infinidade de empresas ali operando, trabalhando, colaborando, trazendo uma série de incrementos e de insights, inputs e outputs nesse macrosistema que é o condomínio. Então, na linha das dificuldades e dos desafios, eu diria para você apenas a título ilustrativo, porque se eu vou falar nos desafios, nós não paramos hoje aqui, nós ficamos até amanhã. Eu vou falar só de um desafio e 2 exemplos. O desafio do impacto tecnológico. O impacto tecnológico nos condomínios, ele está fazendo com que, por exemplo, assembleias, que são as reuniões mais importantes, as mais solenes, porque elas são verdadeiras reuniões de negócios, que criam deveres e que criam obrigações jurídicas, muitas delas estão sendo realizadas no plano virtual, saíram do plano presencial. Podem ser realizadas até no modelo híbrido, e já tem legislação para isso. Segundo, veja você o problema do Airbnb, das locações por aplicativos. Hoje isso é um grande problema nos condomínios. Há condomínios que querem o Airbnb, há condomínios que não querem o Airbnb, seja por diversas razões. Tudo isso é um grande desafio. Por último,
a questão dos carros elétricos. Os carros elétricos estão inundando o planeta Terra. Verdade. Alguns países, como a Noruega, já têm hoje na sua frota mais carros elétricos do que carros a combustão. E esse fenômeno começa a chegar devagarinho no Brasil. E aí vem a pergunta. Existe todo um temor, quase que um terror, envolvendo a questão do incêndio em carros elétricos. Dizem que é um incêndio que não tem como ser apagado, que você tem que ir até o final e deixar esgotar toda a capacidade de destruição do veículo que o fogo pode realizar. Verdade ou não, não é este o ponto, o fato é que existe uma preocupação, existe quase que um temor, existe aí uma discussão muito grande se podem ou não os carros elétricos estarem estacionados nos condomínios, e menos do que isso, porque eles já estão. A grande pergunta é, como fica a recarga desses carros elétricos? Eu poderia instalar em condomínios? Eu não posso colocar? Essa discussão passa por um grande debate do impacto tecnológico, e eu costumo dizer o seguinte, quando a tecnologia chega, não adianta você bater de frente com ela. Você tem que surfar nessa onda, tem que criar regulamentações, tem que buscar conformidade legal, conformidade normativa e buscar uma solução, porque a pressão pelo progresso e a pressão pela recepção às novas tecnologias tem que ser incorporadas nos condomínios. Só a título exemplificativo, mas tem muito problema que normalmente chegam para os síndicos, para os gestores, para as administradoras, para os advogados, para os engenheiros, para os arquitetos, essa pleiade de profissionais que circundam o universo condominial. Nossa, imagino, né? Muitos desafios, né? Então, como o professor falou, não tem como ficar enumerando todos, né? Mas eu estava vendo uma news, né, de uma empresa que faz gestão também de condomínios, e eles estavam falando da questão, né, das chamadas de judicializações em condomínios, né? O quanto isso está sendo casos que poderiam ser resolvidos dentro do condomínio, mas que estão indo para o judiciário, né? Enfim, então quanto isso tem crescido, né? E uma das coisas, das perguntas, o que está por trás dessa crise de convivência, né? E como o conhecimento jurídico pode ajudar síndicos e moradores a evitar que esses pequenos conflitos, né, virem processos? Existia um pensamento antigo que dizia o seguinte, que na nossa trajetória aqui na vida, nós teríamos que fazer 3 conquistas. Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Hoje em dia, atualizando esse brocardo antigo, esse ditado antigo, provavelmente nós diríamos, e ter um processo. Ou seja, hoje em dia, tem gente que não tem filho, que não escreveu livro, que não plantou árvore, mas tem processo. E é muito comum a pessoa falar o meu processo. E é muito comum a pessoa falar o meu advogado. Em poucas palavras, a sociedade hoje está muito litigiosa, está muito beligerante. Tudo é conflito, tudo é confronto. E mesmo criando mecanismos de solução desses conflitos, mesmo criando alternativas a estas demandas, como é o caso da mediação, da conciliação, da negociação, da arbitragem, todas elas fórmulas alternativas, meios alternativos de solução dos conflitos, ainda assim, quando nada se resolve, quando não há consenso, quando não há diálogo, quando não há solução negociada, só existe o judiciário. E o judiciário brasileiro está inundado de processos. Há uma torrente, há uma inundação de processos e os condomínios, em parte, são muito responsáveis por isso. Mas vamos deixar bem claro, não é o condomínio, tadinho, não é o condomínio que tem culpa. Atrás dessa figura jurídica que é o condomínio, existe uma coisa chamada pessoa humana, existe uma coisa chamada morador, condômino, inquilino, porteiro, funcionário, este organismo vivo, esse conjunto de pessoas que vivendo ali conjuntamente acaba tendo algum problema, algum confronto, algum conflito, alguma contenda, normalmente associada ao fato de não entenderem que em condomínio você não tem a liberdade que você teria se morasse, por exemplo, numa casa isolada. Muitas pessoas saem de uma casa isolada, vêm morar num edifício e acham
que podem ter a liberdade que eles tinham naquela situação anterior. Verdade. Podem ouvir música até tarde, podem fazer suas festas, pode fazer o que quiser com o cachorro na área livre, e não é assim em condomínio. Em condomínio existem mais restrições, existem mais imposições, existe uma regulamentação, existe penalização para aqueles que não cumprem as normas e, não raro, existem aí muitos confrontos que vão parar no judiciário. Ações indenizatórias, pedido de dano moral, pedido de dano material, a cobrança dos inadimplentes, a execução judicial, a perda dos apartamentos, a perda dos escritórios em função de dívidas que são contraídas, que não são honradas dentro do condomínio. Enfim, é um conjunto de situações que vai desaguar lá no judiciário e a processualização acaba sendo inevitável, por mais que a gente divulgue as fórmulas alternativas de solução desses mesmos conflitos. E é que eu estava pensando, né, a gente está falando sobre o síndico, né, de profissionalizar essa profissão, né, essa atividade, e a importância, né, do direito, de ter esse conhecimento, tanto que o MBA aqui da Fundação é em Direito e em Gestão Condominial, justamente para trazer essa base, né, acredito eu, professor. Muito bem lembrado. Por quê? Veja só, o nosso MBA em Direito e Gestão Condominial, ele foi concebido exatamente pelo fato de que eu, como um estudioso da área, compreendo que não há como fazer gestão sem o conhecimento jurídico. E não há como atuar como advogado nesta área também sem ter o conhecimento das ferramentas de gestão. Então, no caso dos condomínios, direito e gestão têm que se conversarem, tem que estar ali interrelacionado, interpenetrado, porque o impacto da gestão vai repercutir no jurídico. Um bom jurídico vai trazer uma tranquilidade para a gestão e assim por diante. Então, essas duas linhas de ação representam como se fossem dois remos. Eu preciso ter a administração e eu preciso ter a questão jurídica, assessoria jurídica, para que o barco vá para frente. Se você tem apenas o jurídico, o barco fica dando voltas. Apenas a gestão, o barco dá volta. Mas se você tem jurídico e gestão, o barco vai para frente. É esse o grande objetivo. É fazer com que o timoneiro, aquele que está à frente do barco, que é o administrador, que é o síndico, ele, ainda que não seja um especialista no direito, tenha pelo menos as informações básicas, elementares, para não incorrer em erros crassos, porque isso não vai ser perdoado pelos condôminos, não vai ser perdoado por aqueles que contratam um síndico. Ele tem que ter esse cuidado, ele tem que ser essa blindagem. E o nosso curso de MBA ele foi concebido exatamente para dar essa segurança para os gestores e essas informações para os advogados. Com certeza, são bases importantes, né, para a profissão, né? Então, para quem deseja se especializar na área, né, ou até já está atuando na área, né, e quer ter essa base, muitas vezes sente essa necessidade, tanto da gestão, tanto da área da jurídica, é um curso que vai ajudar muito, né, professor? Sim, porque você falou, e agora eu vinha pensando e lembrando da própria matriz curricular, não é só gestão e não é só direito. Eu tenho ali também, por exemplo, engenharia. Há uma disciplina no nosso curso que fala da gestão estrutural dos edifícios e vai contemplar as inspeções obrigatórias, vai contemplar uma radiografia estrutural do edifício, que é um dever do próprio síndico, fazer a manutenção das áreas comuns. Portanto, um grande professor, inclusive da área de engenharia, é um dos nossos players, é um dos nossos docentes, porque houve essa preocupação também. Mas certamente esta visão global, essa visão interdisciplinar e transdisciplinar da atividade de síndico é aquilo que a gente procura entregar. E nós temos tido muito sucesso. Hoje o nosso curso de MBA em Direito e Gestão Condominial é o maior do Brasil. Nós já tivemos estudantes matriculados aqui desde o primeiro, que começou o primeiro curso, até a data de hoje, nós já temos aproximadamente 500 alunos. Portanto, é uma confirmação de que os alunos e estudantes estão acreditando na Fundação Santo André, estão acreditando no nosso projeto pedagógico e, sem modéstia,
nós estamos fazendo diferença no mercado. Tenho certeza disso. Com certeza, né, professor? Inclusive, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo aqui, se você está assistindo pelo YouTube, né? Então, acessa, conheça, né, todas as disciplinas ali. Tenho certeza que vai agregar muito na sua carreira profissional. E agora eu quero ir para um tema que eu gosto muito. Vamos falar de pets. Em pets, em condomínios, bichinhos. Eu sei que várias dúvidas devem surgir nesse momento e ainda mais eu vejo que hoje em dia tem muito mais bichinhos de estimação, as pessoas tratam os bichinhos como filhos, exatamente. Antigamente, assim, alguns anos atrás não era tanto, mas hoje eu vejo que cresceu, né? Principalmente depois da pandemia também. E quais são os limites e os direitos que o morador e o síndico precisam respeitar, assim, em relação a esse tema? Isso é muito importante. Como você muito bem trouxe, agora, a nova família brasileira, ela é composta também dos animais de estimação. Eu costumo brincar que aquela foto que você tem da família, ela tem que ser trocada. Ela não pode ser apenas o pai, a mãe, os filhos, os irmãos. Não. Os pets têm que fazer parte dessa foto. Por quê? Porque agora, segundo a nova ordem jurídica, nós temos os animais de estimação como membros da família multiespécie. É um novo conceito. Aquele conceito antigo, antiquado, obsoleto, atrasado, de que os animais são coisas, são bens móveis, e lamentavelmente nós ainda os tratamos como tais. É só ver o que acontece numa feira, porque eles são vendidos como coisas, como objetos, eles são comercializados, e tudo isso precisa de uma revisão. Mas enquanto isso não acontece, pelo menos no âmbito dos condomínios, os síndicos têm que saber, número 1, os animais têm direitos. Número 2, os tutores, porque nós não podemos mais falar em dono de animais, mas em tutores, têm deveres e têm responsabilidades. E por último, o condomínio também tem deveres e responsabilidades. Nós precisamos conhecer tudo isso. Eu já escrevi sobre essa matéria, tenho um livro na área, mas acima de tudo, quero lembrar que há de haver essa nova concepção. Veja você que os antigos prédios não traziam uma nova área comum chamada Pet Place. Agora, as construtoras já estão entregando os prédios na sua arquitetura, no seu desenho arquitetônico, com espaço, o playground dos pets. Assim como tem o playground das crianças, eles também têm direito. Eles têm direito de andar, de correr, de circular, e eu costumo dizer, de se socializarem com os outros animais. Outro dia eu via isso numa praça pública. Soltaram lá os cachorrinhos e eles foram ao encontro um do outro. Porque assim como nós, seres humanos, quando encontramos nossos amigos, vamos lá, damos um abraço, chamamos ele de longe, mas até gritamos, esse animal também se manifesta, ele também se expressa, ele late. É assim que fazem os cães. Eles miam, assim fazem os gatos. Quando se encontram, eles também se interagem e eles precisam disso. É um direito deles, que não pode ser negado, que não pode ser subtraído. Eles têm direito de circularem nas áreas comuns. Eles têm direito de transitarem. Mas olha que interessante. Mas esse direito não é absoluto. Assim como crianças não podem estar em determinadas áreas, crianças sozinhas não podem estar em elevador. Criança sozinha não pode estar na piscina. Criança sozinha e nem acompanhada, na minha ótica, pode entrar numa academia. Não tem nenhum sentido uma criança. Adolescente, ok. Criança não faz sentido. Da mesma forma como você impõe restrições para crianças, também tem que ter imposições e restrições para animais. Animal também não deve estar na piscina, também não deve estar na academia, a título de ilustração. Então, tudo isso mostra a necessidade de uma organização, uma estruturação e uma regulamentação. E as pessoas precisam obedecer, precisam acatar para trazer harmonia na convivência. Porque imagina, né? Às vezes, duas pessoas vivendo sozinhas numa casa já pode gerar um confronto. Imagina milhares de pessoas morando numa edificação. Tem que ter norma, tem que ter regra, tem que ter obediência, mas acima de tudo, tem que ter respeito. Exatamente. Com essa nossa conversa, professora, eu fui aqui refletindo, né, que tanto na questão dos condomínios, os síndicos, as coisas vão mudando conforme o nosso comportamento. O comportamento do ser humano muda
eu vou me adaptando, surgiram os pets cada vez mais, né, nos condomínios. Antes que não tinha, eu não via muitos animais assim em prédios, nem tinham tantos prédios antigamente também, né? E também na questão das novas tecnologias que vão surgindo, novas ferramentas vão surgindo no mercado, o que que eu posso fazer, o que que eu posso ter para fazer uma melhor gestão, né? Então, nesse sentido mais prático, né, quais assim conselhos, dicas você daria para esse profissional em relação a ferramentas, né, enfim, que há no mercado, que pode ajudar esse profissional, né, no dia a dia? Muito bem. Na verdade, eu costumo dizer que hoje, a depender da profissão que você exerce, você não pode estar distante de um aparelho celular. Os aparelhos celulares hoje são verdadeiros macrocomputadores, dotados de inúmeras facilidades, ferramentas, mecanismos, sejam eles de comunicação, sejam eles de mensuração e assim por diante. Vou dar alguns exemplos. Se você quer medir barulho que está sendo produzido, você pode baixar um aplicativo no seu aparelho celular chamado decibelímetro. O decibelímetro, ele mede gratuitamente, você baixa isso de graça lá no seu aparelho celular e você mede os decibéis. Agora, você quer ver um problema jurídico associado a isso? Outro dia, uma moradora foi multada alegando-se que o decibelímetro do celular foi utilizado para aferir que ela estava produzindo barulho acima do tolerável, e eu fiz uma pergunta, porque eu era o advogado dessa moradora. Eu disse o seguinte: esse decibelímetro foi aplicado por um expert, ele está avaliado e credenciado pelo Inmetro, ou seja, claro que eu não disse para você não utilizar essa ferramenta, mas cuidado, tem que saber utilizá-la. Então, assim como quem afirma que uma pessoa tem uma doença é um médico, assim como quem afirma que uma pessoa pode se afastar em virtude de um problema bucal é um dentista, e só o atestado de um dentista que pode funcionar, para você afirmar categoricamente uma questão que envolva decibéis, pode ter que ser um arquiteto. Sim. Um arquiteto é um profissional que pode atestar, por exemplo, essa situação. Só estou mostrando soluções e, ao mesmo tempo, as dimensões dos problemas, porque nenhuma delas é uma solução fácil e todas elas demandam muito conhecimento, muito cuidado, porque os problemas são intensos. Interessante, legal, né, essa questão do aplicativo. Hoje em dia tem tanta coisa, né, que só quem está realmente envolvido, né, nesse mundo de condomínios consegue entender, mas que as tecnologias podem ajudar. E agora uma questão mais comportamental, assim, o perfil que você acredita que para esse profissional, quais são esses aspectos comportamentais que são importantes para essa profissão? Bom, aqui você está falando das soft skills, Isso. Não é? Os hard skills, eles são aqueles que já nos referimos. Se você quer ter bons hard skills, faça o nosso MBA, Centro Universitário Fundação Santo André, Direito e Gestão Condominial. Ponto. Se você quer ainda ter um curso superior na área, nós temos um curso aqui fantástico, que é o curso de Tecnólogo em Negócios Imobiliários. Esse curso é um curso superior, 2 anos, EAD, e a depender da chamada em que ele abre para a sociedade, você pode ter direito à Bolsa SEBAS, que lhe confere a oportunidade de cursar gratuitamente esse curso. Muito bem, hard skills e soft skills são inúmeras. Eu preciso ter muitas soft skills. Eu preciso ter proatividade, eu preciso ter empatia, eu preciso ter escuta ativa, eu preciso ter autocontrole, porque você vai ter N situações em que as pessoas vão te desafiar, vão te ofender, vão te acusar, vão trazer problemas terríveis e você precisa ter muito autocontrole, disciplina, determinação, empatia para entender a outra pessoa, proatividade para fazer uma entrega além daquilo que é esperado. Enfim, são muitas. Eu diria criatividade, eu diria disrupção, eu diria inovação. Tudo isso você precisa ter, porque hoje o mercado ele é muito competitivo. A concorrência é intensa. Eu falei da parte boa, que é a remuneração. O G1, ele diz que a média salarial de um síndico
é de R$7.000. O G1, não sou eu que estou falando. E eu concordo, a média é mais ou menos essa. Então, e há uma verdadeira corrida do ouro para os condomínios. Os candidatos a síndicos estão correndo. Existe nos condomínios hoje um processo seletivo, onde as pessoas apresentam currículo, apresentam proposta e os condôminos vão examinar o que eles acham melhor para aquele condomínio. E cada vez mais a régua sobe, a métrica sobe. Eles não querem pessoas que não tenham curso superior, eles não querem pessoas sem experiência, eles não querem pessoas que não tenham um curso na área de gestão de condomínios. Então, apenas para mostrar que há necessidade de ter N soft skills, porque existe ali um problema chamado relacionamento humano. O síndico, em algum momento, ele vai se ter com pessoas, vai se relacionar com pessoas. Como é que ele se relaciona? Ele vai ser arrogante? Ele vai ser estúpido? Ele vai ser enérgico demais? Ele vai perder a mão? Ele vai aplicar penalidades muito exageradas, desproporcionais? Ou ele vai ser uma pessoa que vai ouvir cada caso como um caso diferente? Olha a paciência, e paciência é uma soft skill que ele tem que ter para compreender esse cenário. Ele tem que gostar de gente. Às vezes você tem um bom síndico, faz um resultado e entrega maravilhosa do ponto de vista financeiro, da gestão das áreas comuns, da manutenção de todos os equipamentos, e ele se esquece de um ingrediente dos condomínios que se chama ser humano. E esse ser humano, às vezes, o derruba, não se esqueça. O cargo dele é eletivo e a cada 2 anos ou a cada 1 ano, dependendo do que diz a convenção, ele tem que passar por uma nova eleição, né? Então eu vejo síndicos sendo reeleitos, aplausos para eles. Eu vejo o síndico não sendo reeleito e, pior do que tudo isso, eu tenho visto o síndico ser destituído. Pode acontecer o impeachment do síndico. E isso não é legal. Quando todos aqueles que votaram nele se reúnem para dizer: não queremos mais você. Então, é aquilo que eu falei. Realmente há que se ter muito cuidado, porque hoje, na época da internet, da sociedade da informação, se você for um bom síndico, seu nome explode. Parabéns. Se você não for um bom síndico e cometer irregularidades, isso também vai girar no meio da internet. O teu nome também poderá ser replicado, reverberado, como alguém que talvez não mereça a confiança dos condôminos. Isso pode contaminar e prejudicar toda uma tentativa de se colocação no mercado. Muito interessante, muitas coisas, professor. É um universo. Muitos aspectos comportamentais, muitas coisas e realmente algo que me chamou a atenção. Você pode ser muito bom ali na parte de gestão, de números, mas você vai lidar com pessoas, né? E não é fácil muitas vezes, né, lidar com pessoas. Você vai lidar com diferentes temperamentos. Então é importante ter esse preparo, né? Ter essa convicção, saber que você vai lidar com pessoas, se preparar, ver, será que eu tenho todos esses soft skills? Se preparar também, fazer um curso, que nem o nosso MBA, que vai te ajudar nessa parte, e ao mesmo tempo fazer um autoconhecimento, né? Eu acho que eu percebo que tem que ter muito equilíbrio, né? Eu vejo um síndico ali como alguém que tem equilíbrio, principalmente eu vejo grupo de WhatsApp, né? Ah, não sei o que, fulano, né? A minha tia tem um apartamento, e às vezes sempre acontece alguma coisa que o pessoal manda do grupo, e aquela confusão, então o síndico precisa ter aquela calma, gente, vamos ter esse equilíbrio aqui. E achei muito interessante todos esses pontos que o senhor trouxe aqui para a gente, professor. E eu trouxe esse tema para a gente reconhecer essa atividade que é muito importante, tem suas responsabilidades e que tem crescido cada vez mais, né? E nós já estamos chegando no final aqui desse Papo da Pós, mas eu gostaria de deixar essa oportunidade para ser considerações finais, algo que você queira acrescentar, que possa ajudar, agregar ainda essas pessoas, esses profissionais que querem crescer na carreira? Olha, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós temos acompanhado esse cenário. Eu costumo dizer que hoje nós estamos na terceira onda dos condomínios. A primeira onda aconteceu quando chegaram as empresas administradoras. Hoje elas se consolidaram, 90% do mercado brasileiro contrata administradoras. É muito difícil você encontrar um condomínio sem uma empresa administradora. A segunda onda chega em 2002, um pouquinho antes disso, mas com muita ênfase em 2002, que é o síndico profissional.
Porque em 2002 nós temos o novo Código Civil e o novo Código Civil anuncia que o síndico pode não ser um condômino, pode ser alguém de fora. E esse alguém de fora só tem uma razão para ele vir administrar o condomínio, que é lucro, que é a possibilidade de ter uma atividade econômica. E a terceira onda é a onda das empresas e assessorias especializadas. Os engenheiros, os arquitetos, os advogados, os contadores, os administradores em geral, todos eles têm espaço, todos eles têm oportunidade de trabalhar junto aos condomínios edilícios. Portanto, nós estamos falando de um segmento que eu particularmente classifico, sob a ótica da ciência econômica, como sendo um agente econômico. Lá na economia você aprende isso, que agente econômico é tudo aquilo que produz riqueza. E os condomínios produzem muita riqueza. Se você vincular condomínio com construção civil, você está falando de 5% do PIB brasileiro. Se você pegar só condomínios, você está falando de 200 bilhões de reais. É o que circulam nos condomínios brasileiros. Fala-se em aproximadamente 500 mil a 600 mil condomínios no Brasil. Mas esse número já está sempre velho, sempre desgastado. Você anuncia esse número e hoje está sendo entregue um novo edifício e sendo estruturado um novo condomínio. E eu adianto, existe hoje um movimento na sociedade que é o de cortar postos de trabalho. E os condomínios também estão sendo impactados. Muitos condomínios não têm mais zeladores. Muitos condomínios não têm mais porteiro, porque existe hoje uma portaria remota, uma portaria virtual. Mas o síndico não pode deixar de existir, porque a lei determina, a lei obriga que deva haver um síndico. Portanto, temos que aproveitar essa oportunidade. Muitos países, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso dos Emirados Árabes, até em Dubai, por exemplo, você não tem um síndico, você tem uma empresa que faz a gestão dos edifícios. Nos Estados Unidos, você tem um modelo híbrido, você tem empresa, mas você tem um manager, você tem um gerente, que é o equivalente à pessoa do síndico. Você tem um board, que é equivalente ao nosso conselho. Portanto, vamos lembrar que nós temos uma oportunidade de ouro, essa oportunidade está posta, e para você que às vezes está um pouquinho desanimado, desalentado com a busca de uma atividade profissional, olha que bacana, você tem um mercado aberto, você tem a oportunidade de se colocar, mas você precisa ter formação e capacitação. Portanto, eu reitero o meu convite para que você conheça os cursos da Fundação Santo André, particularmente o pós-graduação de Direito e Gestão Condominial e também a nossa graduação tecnológica em Tecnólogo de Negócios Imobiliários. Somando esses dois cursos, com toda certeza você tem aí uma condição de diferencial de mercado. E isso vai realmente fazer muita diferença. Com certeza, vai fazer muita diferença, né? Se qualificar, se preparar, isso vai te ajudar a ter bases, né? Como a gente comentou, tanto do direito, da gestão condominial, vai te ajudar ali a gerir toda os condomínios, enfim, a situação. E a gente sabe que não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Então, é necessário se qualificar. E nesse momento eu quero te agradecer, professor, agregou muito assim no tema, trouxe muitas coisas assim muito importantes assim para você que pensa em entrar na área. E eu quero também deixar o convite para você que, se tiver outros temas para você que está assistindo, coloque aqui nos comentários outros temas que a gente pode trazer também, até para o professor também voltar novamente com algum outro tema relacionado, né? Acho que tem infinitos temas relacionados a condomínios, né, professor? Sim, voltaremos aqui para falar de LGPD. Ah, sim, muito importante. Então, muito obrigada, professor. Até uma próxima vez. Agregou muito, assim. Eu também aprendi muito aqui. Tenho aprendido muito aqui com os professores. Fico agradecida por ter aceitado o convite. E, com certeza, vamos ter outras oportunidades para estarmos aqui. Parabéns a todo o setor de comunicação do Centro Universitário Fundação Santo André. Obrigada. E para você, até mais. Eu agradeço por você ter assistido até o final. E a gente vai deixar aqui no card o episódio anterior que a gente teve com a nossa professora Andréa Quintão, também, que é pró-reitora aqui. E espero que você tenha gostado. Coloque aqui nos comentários se você tiver alguma pergunta também. A gente pode levar também para o professor também para ele responder. Vai ser um prazer. E até uma próxima. Tchau, tchau.